Sabe aquela sobrecarga de informação que vem junto com a sensação de não estar progredindo? Pois é, hoje a gente vai mergulhar numa metodologia criada exatamente para resolver isso. O método RSA-2, um sistema que promete transformar conhecimento em resultado de verdade. Quem nunca se sentiu assim, né? Aquela coisa de abrir mais uma aba, comprar mais um curso, baixar mais uma ferramenta e, no fim das contas, o projeto continua na mesma. É uma frustração super comum no meio digital. O criador desse método, o Rodolfo Matias, ele tem um nome bem específico para essa sensação. Segundo ele, não é estagnação, não é falta de vontade, é que a pessoa caiu numa armadilha, uma espécie de labirinto. E esse sistema foi pensado para ser o mapa de saída. Bom, e para conseguir escapar de qualquer armadilha, o primeiro passo é entender direitinho como ela funciona. Então, vamos analisar isso mais de perto. Tá aí a definição oficial do problema. É basicamente aquele ciclo vicioso de consumir conteúdo sem parar, mas sem nunca aplicar de um jeito estruturado. A gente se sente super ocupado, às vezes até produtivo, mas quando o dia acaba, os projetos não saíram do papel e, claro, a renda não aumentou. Mas por que isso acontece? O método aponta 3 razões principais. A primeira é a tal da ilusão do conhecimento, que é confundir saber sobre algo com saber fazer aquilo. A segunda é o paradoxo da escolha. São tantas opções de cursos, ferramentas, caminhos, que a pessoa acaba paralisada. E por último, o mais óbvio, a falta de um método claro para transformar essa informação toda em ação. É por isso que, muitas vezes, comprar mais um curso só piora a situação. Ok, então se o labirinto digital é o grande problema, o método hash ao quadrado se apresenta como um mapa. A ideia aqui é oferecer um caminho claro, sabe, um passo a passo para encontrar a saída. E um ponto que é central no método é o foco dele. Ele não foi desenhado para grandes empresas, não. Ele foi pensado para o profissional que trabalha sozinho, o freelancer, o pequeno empreendedor. O autor chama de eu-agência, ou seja, uma agência de uma pessoa só. O nome RISH ao quadrado, na verdade, é um acrônimo para 5 dimensões. Vamos lá. R de resultado, para ter clareza de onde se quer chegar. I de iteração, que é aquela filosofia da melhoria contínua. S de sistema, para criar processos que poupam a nossa energia mental. E H de habilidade, tanto as técnicas quanto as comportamentais. Mas o que é realmente a virada de chave aqui é o elemento final. Esse ao quadrado não é só um detalhe, é o coração do método. Ele representa o equilíbrio fundamental entre duas coisas, o pensar e o fazer. Muita gente fica paralisada no planejamento infinito, enquanto outras saem fazendo um monte de coisas sem estratégia nenhuma. O método força esse equilíbrio constante entre os dois. E para criar essa estrutura toda, o autor não inventou a roda. Ele foi lá e adaptou conceitos que já foram testados e aprovados por gigantes do mercado. Por exemplo, ele pega a ideia de metas com OKRs que o Google popularizou e o princípio de melhoria contínua, o Kaizen, lá da Toyota, e traduz tudo isso para a realidade de quem trabalha por conta própria no digital. Agora, para tornar essa jornada toda mais engajante, o método usa uma abordagem de gamificação. A ideia é bem simples: transformar o desenvolvimento profissional numa espécie de jogo, com missão, com progresso claro, tudo bem visual. Funciona como num videogame mesmo. Cada tarefa prática, cada ferramenta dominada ou capítulo do livro que é concluído gera pontos de experiência, os famosos XP. E esses pontos fazem a pessoa subir de nível e desbloquear conquistas, que aqui são chamadas de badges. Essa jornada inicial é dividida em 3 fases bem definidas. Primeiro, a fase do aprendiz, onde o foco total é entender o método e sair do labirinto. Depois, vem a fase do executor, que é para começar a aplicar de verdade e ver os primeiros resultados. E, por fim, a fase para se tornar um construtor digital, que é onde se busca consistência e profissionalismo de verdade. No total, só essa primeira grande jornada, que corresponde ao primeiro livro do método, é composta por 20 níveis de desenvolvimento. E para avançar por esses níveis é preciso acumular mais de 1.500 pontos de experiência. Esse número só reforça que o foco do método é totalmente na ação prática, no fazer. E para marcar as grandes vitórias no caminho, existem 5 badges principais para conquistar. Cada um representa a conclusão de uma etapa fundamental da jornada, desde o momento de despertar para o problema até se tornar, de fato, um construtor digital. Bom, mas teoria e jogo não funcionam sem a parte prática, né? Por isso, o método também oferece um verdadeiro arsenal de ferramentas, começando com um kit de sobrevivência para ter resultados imediatos. A ideia aqui não é sobrecarregar a pessoa com um monte de coisa nova.
O sistema sugere começar com 7 ferramentas essenciais. São recursos para ajudar a definir metas, fazer um autodiagnóstico, praticar melhoria diária, organizar projetos, enfim, criar um plano de ação sólido. O ponto crucial é esse: começar com o que é necessário agora. E depois de entender o problema, aprender o mapa, usar as ferramentas, qual é, afinal, o destino final dessa primeira jornada? Onde se quer chegar? O objetivo é alcançar essa identidade. Um construtor digital é alguém que não está mais girando em círculos, perdido. É um profissional que tem um método para construir projetos, para entregar valor de verdade e, como consequência, gerar receita de um jeito muito mais previsível. E o mais legal é que se tornar um construtor digital é só o começo. O método completo é apresentado como uma trilogia. Depois da fase de execução, o foco muda para a estratégia, para escalar o negócio, e depois para a gestão, para aprender a liderar equipes. É um roteiro completo para a maestria profissional. No final das contas, a grande promessa do método é essa aí. O foco não é só ler, é aplicar. A ideia é que a aplicação constante transforma a pessoa. De alguém perdido no labirinto para alguém que constrói ativamente a própria carreira e os próprios resultados. E a análise termina com essa pergunta, que fica para nossa reflexão. Uma vez que a paralisia e a confusão são superadas, que tipo de projetos, negócios e ideias finalmente podem sair do papel? Fica aí o pensamento.